Nesta segunda-feira, conversamos com o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mário Rossi, sobre a pasta e o cronograma de obras. Confira. Erechim passa por um momento de pleno desenvolvimento e muitas obras estão acontecendo. E uma delas, que é uma necessidade de toda a população, é a melhoria nos asfaltos, a melhoria de lâmpadas e também no trânsito. E para falar um pouquinho sobre estes assuntos, nós convidamos o secretário de Obras Públicas, o Mário Rossi, que vai nos dar essas informações importantes para este momento. Bem-vindo, secretário. Bom dia, Sandra, tudo bem? Tudo certo. Secretário, como é que está a questão das lâmpadas? Já foram realizadas aquela troca de mais de 2.000 lâmpadas do levantamento do início do ano? Sandra, para ti, para o contribuinte e para a população ter noção de que forma está a troca das lâmpadas. Nós intensificamos, contratamos uma empresa terceirizada para tocar 2.000 lâmpadas e trabalhamos com a nossa equipe 2 turnos. Certo. Uma equipe no turno da manhã e a outra na equipe da tarde com o mesmo caminhão. Até porque recebemos um caminhão que estava quebrado desde o ano de 2019, né, onde recebemos a semana passada ele consertado novamente. Então agora estamos com 2 equipes da Secretaria de Obras trabalhando em tempo integral com 2 caminhões, né, então na troca de iluminação pública. Quando recebemos o governo, tínhamos uma demanda ou solicitação de substituição de lâmpada em torno de 2.000, 2.200 lâmpadas. Até o dia 30 de julho, tínhamos trocado 4.800 lâmpadas e ainda assim não tínhamos dado a volta no município como um todo. Ainda existe uma demanda grande de troca de lâmpadas, né? Já encaminhamos compra suplementar de material para podermos trabalhar, já estamos com um outro processo licitatório concluído com mais material para comprar, para tentarmos então num breve período ou num período curto, solucionarmos o problema da iluminação. Então, já estamos nos encaminhando, então, já é uma demanda grande ainda, né? A população tem nos solicitado com intensidade ainda a troca de lâmpada, mas já diminuiu aquela frequência de solicitação que tínhamos no início do governo. É claro que isso tudo culmina com compras, né? A gente, como poder público, e isso não é só em Erechim, e sim no Brasil inteiro, precisamos comprar via licitação, no processo de um menor preço, e nem sempre o menor preço é o material que se tem qualidade. Então, também temos esse problema. Muitas lâmpadas que trocamos há 30 dias atrás já existe a necessidade de troca novamente, né? Porque o material não é o de melhor qualidade e ele acaba queimando com um curto espaço de tempo. Mas, enfim, estamos hoje trabalhando com as 2 equipes da Prefeitura, né? E se entendermos que ainda assim seja necessário contratação de mão de obra terceirizada, vamos fazer isso. Estamos analisando agora nos próximos dias para chegarmos ao entendimento se realmente vai precisar nova contratação de mão de obra somente para a troca de lâmpadas ou não. Então, nos próximos dias é que tomaremos essa decisão. Secretário, referente ao nosso trânsito aqui em Erechim, nós somos uma cidade já que tem um número altíssimo de veículos circulando diariamente e com o retorno das aulas, esse trânsito, em alguns momentos, ele fica meio prejudicado. Foi realizado algumas melhorias, por exemplo, mudança de rótula, sinalização, guardas controlando o trânsito neste período? Sandra, sim, nós estamos assim, tentando montar um sistema do qual a gente consiga dar trafegabilidade no trânsito, principalmente nos horários de picos, né? A gente tem intensificado com que o Departamento de Trânsito permaneça, então, na rótula da Prefeitura, na Praça da Prefeitura, que é onde hoje concentra o maior problema de trânsito da cidade de Erechim. No governo passado foi feito algumas alterações com taxões no entorno da praça e chegamos à conclusão de que não resolveu, muito pelo contrário, tem complicado a trafegabilidade, então vamos alterar. O que nós precisamos é o que este governo está encaminhando, que é um novo plano de mobilidade urbana, né? Então já existe uma comissão trabalhando em cima desse tema,
né? Porque não podemos, entra um governo e trabalha com um sistema, sai o governo, aquele que foi implantado já não serve mais. Então, acho que precisamos trabalhar com racionalidade, precisamos trabalhar com um projeto que seja um projeto que se implante agora e que se vá para o futuro, para que não implantamos projetos de governos, e sim projetos de mobilidade urbana, do qual possa ser e deva ser aproveitado pelos governos futuros, dos quais a população entender que tem que eleger. Então, estamos trabalhando em cima de um projeto de hoje para o futuro. Então, a equipe já está trabalhando, já está se reunindo para tentarmos elaborar um plano de mobilidade urbana, da qual contente, então, todos esses temas, que é a trafegabilidade hoje dentro da cidade de Erechim. A cidade de Erechim é uma cidade já de porte grande, Sandra, nós não somos mais cidade pequena e de interior, muito pelo contrário, nós somos a cidade polo da região do Alto Uruguai, uma cidade de tamanho grande, né, onde hoje temos em torno de 78 mil veículos rodando ou licenciados dentro da cidade de Erechim. Isso dá quase que 1,5 morador por veículo na cidade de Erechim. Então, é certo que nos períodos onde se concentra a maior movimentação de veículos, ela vai dar congestionamento, até porque em todas as cidades do Brasil acontece isso. Nunca se pensou em colocar, de repente, uma sinaleira ali no entorno da praça para facilitar, ou isso causaria um transtorno maior? Eu acho que não, Sandra. Eu acho que é isso que a equipe que está trabalhando em cima do projeto da mobilidade urbana está tratando. Certo. Eu acho que tem que ser um projeto estudado, né? Eu acho que nós não podemos, volto a dizer, implantar um projeto do governo Polis e Flávio para que daqui 4 anos entre um outro governo e mude. Eu acho que nós temos que implantar um projeto de mobilidade urbana do qual vai se iniciar agora e vai se evoluindo com ele nos próximos governos, ou no governo que está aí, e se a população entender que tem que prosseguir esse projeto. Mas precisamos sim, um dos estudos é exatamente esse, é o entorno da Praça da Bandeira, para que a gente consiga dar maior trafegabilidade dentro deste período, desse perímetro, que é o perímetro que hoje se concentra o maior problema de fluxo de trânsito da cidade de Erechim. Quanto à sincronização de todas as sinaleiras, já se pensa nisso? Se pensa, Sandra, se pensa assim, ó, hoje, para te ter uma ideia, nós temos 5 sistemas semafóricos na cidade de Erechim. Então não tem como nós implantar uma onda verde com 5 sistemas diferentes, né, desse sistema semafórico. O que eu já pedi e solicitei para o Departamento de Trânsito e para a equipe de elétrica externa da Prefeitura de Erechim, para que nós elabore um projeto ou um estudo do qual escolha o melhor sistema semafórico do qual o município de Erechim tenha hoje, né? E aí sim, então, buscar a unificação, substituir todos os sistemas semafóricos do qual não seja desse sistema, trocar por um sistema igual, ou que a gente possa fazer com que ele converse. Então, após essa padronização de sistema semafórico, então sim, vamos conseguir fazer a tal da onda verde, que é que tu pegue a primeira aberta e tu consiga chegar o mais longe possível dentro da velocidade permitida, e que ela respeite, né, a tal da onda verde, que é dar maior fluxo de veículos por minuto nas vias de Erechim. Correto. E agora falando um pouquinho sobre a questão do asfalto. Muitas ruas de Erechim precisam de uma melhoria no asfalto. A licitação, como é que ela está? Sandra, como tudo na vida tem uma vida útil, o asfalto ele não é diferente, né? O asfalto da cidade de Erechim ele tem uma vida útil, um período do qual ele vai permanecer em bom estado. Uma boa parte da cidade de Erechim, este período ou esta vida útil já chegou no final, né? Então é natural que a cidade comece a mostrar o efeito do tempo, né, nessas vias aonde o asfalto já passou o tempo de durabilidade dele. Bom, pensando nisso, esse governo, quando veio, e dando até sequência em alguns projetos
do qual se tinha lá atrás, que é asfaltamento das vias com o asfalto quente, que é o CBUQ, né? Então, decidimos, junto com o prefeito Polis e o vice Flávio Tirel, então que as vias onde entendíamos que seriam as piores ou as mais urgentes, que faríamos então essas vias com o asfalto quente, que é o CBUQ, e que daríamos início de imediato, né? Então, no dia 4/8 passado, licitamos 7 ruas, né? Que é a Rua Castro Alves, a Rua Manuel Meloto, Victório Luiz Afari, Ângelo José Tonin, João Torme, Assunta Fuzinada Dal Ponte e Anselmo Parmegiani. Por quê? Porque essas são as vias que ou elas dão uma ligação de um ponto para o outro para desafogar o trânsito em algumas vias, e te cito um exemplo, a Ângelo José Tonin. A Ângelo José Tonin, ela liga da Porto Alegre a João Batistão. Né? Então, para tirar o fluxo dos veículos desse ponto da cidade, que é o ponto perto do Inlau, né, para que as pessoas se localizem, perto do Colégio Inlau, até atrás do frigorífico da Aurora, dos suínos. Então, nós teríamos uma outra via que desafogaria o trânsito só pela Rua Itália. Certo. Então, estudando, buscando alternativas de trânsito, então se chegou a essa conclusão. Para tentar desafogar o trânsito em alguns trechos, se asfalta um outro trecho para que o fluxo de veículos saia de lá e venha por uma outra via. Então, em cima disso, entendemos que essas aqui seriam algumas que estão com necessidade de recuperação e algumas que desafogariam o trânsito, então, em pontos críticos da cidade de Erechim, que é um dos pontos, a Avenida Itália, onde no frigorífico de suínos ela estrangula e para numa sinaleira, e na rua, se não me engano, a Vitório Luiz Afari, bem na ponta de cá, da qual tem estrangulado esse trânsito. Então, buscando isso, nós estamos elaborando. Em segundo plano, então, se continua com o asfalto de CBUQ na Rua Anita Garibaldi, Rua Maurício Cardoso, que é a descida do Star do Chile, né? Pega ali do final da Maurício, quando desce, começa a descida do Star do Chile, aquele asfalto do Star do Chile, para te ter uma ideia, ele foi feito em 2010, por mim ainda, como coordenador do Parque de Máquinas, lá em 2010, com asfalto frio. Né? Então, um asfalto que já tem mais de 10 anos e que a vida útil dele também já se foi e precisamos recuperar. Então, a Avenida Presidente Vargas, Isidoro Castilho, Carlos de Moliner, que é a que nós estávamos comentando, que também foi assaltada em 2010, na época que eu estava como coordenador do Parque de Máquinas, Pedro José Santin, que é uma ligação lá do bairro Atlântico, que vai sair lá do Clube do Atlântico, do Parque do Galo, e vai sair aqui em cima na BR-153, próximo à subestação da RGE. Então, são algumas vias escolhidas estrategicamente para que pudéssemos dar fluxo de veículos e desafogar algumas vias das quais estavam afogadas. Cristóvão Pereira da Abreu, Aquiles Calef, João Batista Cantelli Filho, Frederico Zanã, a Rua Zero Hora e a Júlio Trombini. Então, são vias, Sandra, das quais se entendeu, né, e se buscou que eram vias que estavam com deficiência de manutenção e que também desafogaríamos as vias principais da cidade de Erechim. As de maior necessidade no momento. E as outras? Haverá tapa-buracos? De que forma elas serão melhoradas? Sandra, buscando uma outra alternativa, como nós trabalharíamos então com o nosso asfalto a frio, que é o pré-misturado a frio, né, o PMF que a gente chama. Então, em conversa com o prefeito Polis e em conversa com o vice-prefeito Flávio Tirel, entendemos então que mesmo nós estando com uma equipe de tapa-buraco, mesmo nós estando com uma equipe já da prefeitura trabalhando no asfaltamento de vias com o nosso asfalto frio, que é com o material que nós temos, ainda assim chegamos num acordo com o prefeito e com o vice, que contrataríamos então mão de obra. Nós daríamos o material, nós contrataríamos mão de obra e equipamento para que uma empresa terceirizada nos auxiliasse, então,
também no asfaltamento de vias, mas com o nosso asfalto frio. Então chegamos ao entendimento que seriam mais 23 vias, também escolhidas por necessidade, né, ou pela maior necessidade. Então nós contrataremos uma empresa que preste mão de obra e maquinário, e a prefeitura vai fornecer o material para o asfaltamento com o asfalto frio, o PMF, que é o que nós fornecemos, e mais 23 ruas. Pelo nosso estudo, Sandra, e a gente entende que nessas ruas, que são 42 ruas, entre asfalto quente e asfalto frio, mais a nossa equipe trabalhando na programação interna nossa, vejo que nós vamos dar um fôlego ou vamos solucionar temporariamente o problema de buracos na cidade de Erechim. E tem já uma data para tudo isso começar? A gente pode contar com esses asfaltos finalizados até o final do ano? Com certeza, o projeto, Sandra, é até o final do ano, né? O prefeito nos deu como meta que até o final do ano estejamos com isso já listado. Então, assim, eu quero te dizer que as primeiras 7 ruas já saiu o processo licitatório dia 4 do mês corrente, já assinamos o contrato e hoje a empresa ganhadora já começou então a limpeza e elaborar os denos na Victória Luiz Zafari e na Manuel Meloto, que são 2 ruas que inclusive a população de uma forma de manifestação acabou botando uma placa, foi para as redes sociais, e não é por isso que estamos fazendo porque entendemos que realmente é uma das piores vias hoje da cidade de Erechim, né? Então iniciaremos o serviço dessas 7 ruas então por essas 2, a Manuel Meloto e a Victória Luiz Zafari. Essas outras ruas das quais é feito com asfalto quente, que são as outras 12 ruas, o processo licitatório é agora dia 20, né? A gente já tem a ordem do prefeito Paulo Polis para que assim que saia a licitação, assim que saia a empresa ganhadora, que a gente acelere o processo de assinatura de contrato para que assim que separe uma e já se comece o outro processo. E o processo do asfalto frio, ele vai se dar no dia, no dia 25 temos mais um contrato ainda, um processo licitatório para uma empresa terceirizada auxiliar no tapa-buraco também. Perfeito. Né? E agora estamos aguardando então a equipe do setor de compras lá, do setor de licitação, então marcar o processo licitatório que o prefeito já solicitou urgência dessas outras 23 ruas aonde nós forneceremos então o material. Secretário, central de britagem, possibilidade de uma usina. Como é que está esses 2 setores aí? A central funcionando direitinho e a possibilidade de nós termos uma usina para acelerar esses asfaltos? Sandra, por solicitação, quando elaboramos o plano de governo lá antes da eleição no ano de 2019, 2018, onde o MDB se mobilizou com todos os seus filiados, com membros da iniciativa privada, para que a gente pudesse, dentro de um projeto maior, elaborar um plano de governo do qual entendíamos que seria o anseio da população. Lá já no plano de governo já estava estipulado um estudo, né, que se fizesse um estudo para se chegar ao entendimento se uma usina de asfalto quente para a cidade de Erechim seria viável, né? Assim que assumimos a secretaria, conversamos com o prefeito e o prefeito nos deu autorização então para que a Secretaria de Obras fizesse um levantamento para podermos implantar ou comprar uma usina de asfalto quente. Já estamos com um processo bem adiantado de tomada de preço, já fomos visitar, Sandra, mais de uma usina de asfalto quente, para entendermos o funcionamento e entendermos a viabilidade. Hoje a central de britagem ela está bem, né? Hoje nós temos material estocado para trabalhar um bom período de tempo sem nos preocupar. Que bom. Né? Hoje, para te ter uma ideia, só de pedrisco ou a brita fina para fazermos asfalto, nós temos em torno de 21, 22 mil metros cúbicos, né? Estocado, que daria para nós fazer todas essas ruas de asfalto frio, mais o tapa-buraco, mais as ruas que a nossa equipe está elaborando, e ainda assim não gastaríamos todo o material que nós temos estocado.
Então a central de bilhetagem está funcionando bem, o diretor lá, além de meu amigo, é uma pessoa competentíssima e sabe o que faz, né? A vida dele é aquela central de bilhetagem, trabalhou a vida inteira dele lá. Eu sempre digo que ele conhece a central de bilhetagem pelo toque do coração dela, que é a batida da pedra, ele sabe de que forma ela está funcionando. Então, o problema da central de bilhetagem solucionado, então partimos para o equipamento e uma usina de asfalto quente. Então, é bem provável, Sandra, que se tudo der certo, e eu não estou aqui fazendo promessa para ninguém, até porque não teria essa autorização, mas se continuar no cronograma do qual montamos, é bem provável que até o final do ano tenhamos sim o encaminhamento ou a documentação toda encaminhada para a aquisição de uma usina de asfalto quente, que é o CBUQ, né? Que é esse asfalto quente do qual a Traçado faz, que nós temos em vias estaduais e federais aí da nossa região. Secretário, e o maquinário? A gente está com o maquinário em dia? Aquelas máquinas que estavam lá no início com problema, quebradas, já foram recuperadas, já voltaram à ativa? Sandra, eu até início do mês de agosto, agora do mês 8, eu estava trabalhando com um rolo terceirizado e o resto do meu equipamento estava quebrado. Então, a partir do mês de agosto, agora nós estamos conseguindo a consertar todos os equipamentos dos quais tínhamos recebido estragado. Eu estou ainda com 2 caminhões para fazer o motor, né, que ainda está na oficina, em processo de execução do trabalho. Eu já recebi, a semana passada recebemos o caminhão da equipe de elétrica externa, um caminhão que troca lâmpada, para que a população entenda, um caminhão que vai para trocar as lâmpadas, que está desde 2009, estava quebrado. Então, semana passada eu recebi ele, já liberamos os 2 rolos compactador. Então, aos poucos nós estamos conseguindo então botar em dia os equipamentos para que a gente possa trabalhar. Já temos a autorização do prefeito Paulo Polis, né, e do vice-prefeito Flávio Tirello, em várias reuniões da quais sentamos com ele, a autorização para a aquisição de maquinário novo também. Né? Eu acho que a prefeitura de Erechim é uma prefeitura que hoje tem mais de 110 mil habitantes, o território do qual precisamos dar manutenção é muito grande e não podemos deixar com que o equipamento seja um empecilho para que a gente possa atender a população. Então, em cima desse quesito, já autorizado pelo prefeito, já estamos em fase de levantamento ou de tomada de preço para encaminharmos então ao processo licitatório a compra de vários equipamentos, e isso eu estou te dizendo em rolo compactador, nós estamos falando em escavadeira hidráulica, estamos falando de retroescavadeira, né, estamos falando de caminhão espargidor. É muita coisa. Então a gente tá com tudo isso em andamento. Né, num período, Sandra, que é um período delicado de pandemia, onde, por ordem do prefeito Paulo Polis e do vice-prefeito Flávio Tirello, a prioridade ainda é a Secretaria da Saúde. Então, se tivermos que parar algum processo licitatório, vai ser de qualquer uma das outras secretarias e não o da Secretaria da Saúde, por entendermos que o período requer isso, né? O período, estamos aí chegando no final, se Deus quiser, ou no controle de uma pandemia, então ainda assim a prioridade é a saúde. Mas estamos encaminhando todos os processos de compra, de renovação de equipamento também. Apesar de muitas dificuldades que se enfrenta, a Secretaria está andando e logo começa a mostrar o resultado, que vai ser através das ruas e também das lâmpadas, já que era uma necessidade da população e uma reclamação pelas ruas estarem muito escuras. Sandra, tu sabe que eu tenho uma tranquilidade muito grande. Eu estou com 26 anos de prefeitura, né? Então a gente entende a demanda e a gente entende a angústia da população, porque também somos contribuintes, né? O contribuinte, quando ele cobra do poder público uma ação, e com certeza cobra com razão, até porque ele contribui com os seus impostos, como eu, como você, como qualquer contribuinte, contribuímos, e nós queremos, então, desde que eu contribuo em dia, eu quero que a minha demanda seja atendida. Então, a gente entende a demanda, mas eu tinha certeza que aos poucos nós conseguiríamos chegar ao objetivo. Eu tinha certeza que não era de uma forma rápida, não se recupera 5, 6 anos para trás em
4 ou 5 meses, mas eu como. tinha certeza que dentro do primeiro ano eu ia, junto com a equipe, que é uma equipe maravilhosa, a equipe da Secretaria de Obras, da qual eu quero aqui em público agradecer todos os funcionários, desde o auxiliar dos serviços gerais até o analista de projeto, o engenheiro, dos quais vestiram a camisa, né, são nossos parceiros, né, e estão trabalhando em prol da população, né, com afinco, com dedicação. Então quero eu em público agradecê-los, né, e dizer que eu tinha certeza que seria dentro do primeiro ano, nós conseguiríamos sim dar a volta em todos esses problemas, e é isso que a gente espera até o final do ano conseguir isso. Secretário, muito obrigada por ter vindo até a TV falar um pouquinho desse assunto que é uma demanda da comunidade e que agora ela começa a ser atendida de uma forma tranquila, segura e com bons resultados que teremos até o final do ano. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço o convite aí da TV Erechim. Quero dizer que estamos sempre à disposição, né? Assim que vocês entenderem o necessário que esse secretário venha a público conversar ou prestar esclarecimento da população, a gente está sempre à disposição. Tenham todos uma semana maravilhosa aí e muito obrigado pelo convite. Obrigada.